Olá, tudo bem? Olá, todo mundo. Joia. Vou fixar o assunto aqui. Oi, amiga. Tudo bem? Vou fixar aqui o assunto para todo mundo saber. Só um instantinho. Agora eu aprendi como que fixa o assunto. Ó, vamos ver se vai dar certo. Eita, acho que eu não consegui. Eu ainda vou aprender esse negócio de fixar esse assunto, gente. Eu pesquisei para fazer esse negócio, para dar conta de colocar aqui como fixar o assunto. Mas ainda não consegui, olha só. Como estimular a leitura nos nossos filhos. Hoje é o nosso assunto. Eu com vocês e vocês aqui comigo. Hoje não tem convidado. Hoje sou eu falando com vocês. Boa noite para todas que estão aí. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pela confiança de ouvir eu falar sobre esse assunto que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Consegui fixar o assunto, gente, ó que beleza. Tá fixado, agora tá pra todo mundo saber qual que é o assunto da nossa live. Muito obrigada, mãe. Nunca tô linda. É o filtro? É o filtro do Instagram. Vou esperar mais um pouquinho só, pra gente não demorar. É um assunto assim que se a gente for deixando, a gente fala demais. Tem várias formas, vários assuntos. A gente vai entrando dentro de um, dentro de outro e fica muito extenso. Então eu já quero começar pra gente poder já ir entrando nesse assunto e conversar pra caramba o tempo aí que o Instagram nos dá para poder falar sobre como estimular a leitura em nossos filhos. E eu fiz colinha, tá bom? Para poder lembrar de algumas coisinhas aqui que eu preciso falar muito para vocês. Então vamos lá? Como estimular a leitura nos nossos filhos. Por que desse assunto? Bom, eu sou uma apaixonada por livros. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos livros, amo, amo, amo. Se alguém falar assim, é bom, eu já tô clicando ali para poder comprar. Porque eu gosto muito de ler. Mas de onde veio? De onde veio esse meu interesse pela leitura, essa paixão pela leitura? Como que aconteceu? Então eu quero contar um pouquinho primeiro aí da minha história para vocês, para a gente depois entrar, aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então, lá em casa não tinha muito hábito de ler, não. A minha mãe não tinha muito hábito, eu não tinha o hábito muito de ver minha mãe lendo, mas eu tinha o hábito de ver minha mãe fazendo o quê? Ouvindo boa música. Eu lembro muito na minha infância, uma coisa que é muito recorrente na minha infância, é que minha mãe ouvia ótimas músicas, músicas realmente de qualidade. E aí, gente, eu estou falando realmente ali entre os clássicos, entre as músicas anos 80, aquelas músicas realmente clássicas. Então, minha mãe ouvia muito. Foi a senhora sim, dona Marlene. Ouvia muito, só que ela ouvia anos 80, anos 70, ela tinha uns discos, e era época de disco. Então ela tinha uns discos que depois ela quebrou, sumiu com esses discos e a gente ouvia muito esses discos. E eu comecei então a me habituar com algo mais ligado a uma outra cultura através da música. E então no colégio nós fomos apresentados a livros. Na escola a gente tinha aquela coleção Vagalume e a gente tinha que ler. E eu gostava muito também ali dessa coleção Vagalume, que eram histórias bem direcionadas pra gente, pra criança, falava de coisa da nossa época, muito empolgante. Quando a gente mudou de escola, eu me vi um pouco perdida na leitura, eu me perdi um pouco, aí eu fui estudar em escola pública. Nessa época a gente estudava num colégio particular, depois passamos para uma escola pública. Estando na escola pública, eu fui incentivada por uma colega de escola, uma colega de sala, a ler um livro. Foi quando eu ganhei o meu primeiro livro, que não era livro obrigatório escolar, mas sim um livro
de literatura do autor Sidney Sheldon. Foi o primeiro livro que eu li, um livro grosso, um livro cheio de palavras e nada de figura. Gente, apaixonante. Aí a paixão aconteceu, a conexão aconteceu entre mim e o livro. E aí aconteceu isso, essa relação minha que eu sou hoje apaixonada pela leitura. E tenho tentado, desde que tive os meus filhos, estimular neles isso. Mas e aí, Márcia, como que é que a gente estimula a leitura nos nossos filhos? Com esse mundo cheio de conexão, esse mundo cheio de telas, que esse mundo colorido das telas, porque a competição entre a tela e o livro acaba sendo desleal, se você for comparar o que a tela oferece de brilho, de cores, de mudança de ambientes rápidos nos desenhos, nos filmes, no celular, nos jogos, não é isso? E aí, como é que a gente faz então para estimular os nossos filhos a ler? Primeiro, eu tenho que dizer para vocês e ser muito sincera que leitura é hábito. Então, como hábito? Todos os dias. Sabe o hábito de escovar os dentes? Sabe o hábito de arrumar a cama, de pentear o cabelo? Então, a leitura tem que ser hábito. Tem que ser hábito como é para você quando você acorda e pega o celular para olhar a mensagem. Será que alguém me passou o WhatsApp à noite? Tem que ser hábito como é para você quando você chega do trabalho ou chega da rua e liga a televisão. Então, tem que ser hábito, tá bom? Então, o hábito, ele é o quê? É uma repetição contínua, algo que você vai repetindo até que entre no automático em você. E a partir do momento que entrou no automático, você já não se esforça para fazê-lo, porque ele já está numa conexão neural em você. Então, a leitura, para virar algo que os nossos filhos eles queiram ter, tem que ser hábito. Mas hábito primeiro em quem? Em nós pais. A gente precisa criar em nós essa ânsia, esse desejo, essa paixão pelos livros. E aí, eu fui dar uma pesquisada porque eu queria trazer dicas para vocês. Eu queria pesquisar uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, Márcia, os meus filhos me vendo ler, eles vão se tornar leitores? E eu até coloquei uma perguntinha dessa ali na caixinha dos stories para saber de vocês o que vocês achavam. Se os nossos filhos nos vendo ler vão se tornar leitores? Não necessariamente. Por quê? A leitura, ela precisa ter conexão com o que a gente quer fazer. Ela precisa ter conexão com o que a gente gosta. Então, só de ver não vai tornar os nossos filhos leitores. Lógico que irá estimular eles a buscarem também aquilo que você está buscando. Eles vão olhar e vão falar, poxa, a minha mãe, ela está lendo, o meu pai está lendo, o que é que tem de tão interessante naquele papel que ele está desligando a TV, que ele está deixando o celular de lado para poder ler. É isso que causa nos nossos filhos a curiosidade. Então eu posso dizer para vocês que com certeza os nossos filhos nos vendo lendo vai trazer a eles a curiosidade de saber o que tem, o que há naquele tanto de papelzinho junto ali, para que o meu pai e a minha mãe tenham tanto interesse e fiquem tão concentrados neste papel. Então é o primeiro passo para que a gente possa colocar nos nossos filhos essa curiosidade, a curiosidade de um mundo mágico que a gente sabe que é o mundo da leitura. E é interessante a gente falar aqui que as crianças, elas têm uma imaginação muito fértil. Então, quando a gente consegue atraí-los para o livro com um assunto que é do interesse deles, a imaginação deles flui. Eles conseguem pensar, eles conseguem desenhar na mente deles aquilo que eles estão lendo. Eles conseguem muitas das vezes sentir a textura de uma grama bem descrita, sentir o cheiro. É isso que acontece na imaginação quando a gente trabalha a leitura. Olha aí um filme, a Fabiana está falando do filme Mãos Talentosas, baseado na história real, retrata muito bem isso. Verdade,
realmente. A leitura, ela faz isso, e ela traz transformação, porque ela aguça aí a imaginação dos nossos filhos, tá? Aí eu quero trazer para vocês um questionamento antes de eu entrar em dicas, para poder falar para vocês as dicas que eu levantei para poder dar aquela estimulada nas crianças, e depois eu vou falar um pouquinho sobre adolescentes também que não gostam de ler, e como a gente ainda pode, nos nossos filhos adolescentes também, estimulá-los a ter esse olhar voltado para o livro. Mas eu queria trazer à memória aqui, o pessoal aí que nem eu, mais antigo, dos 40 anos para lá, como eram as casas na nossa infância. Eu me recordo muito bem que as casas na nossa infância, quando a gente chegava numa sala, a gente via uma pequena televisão e uma enorme de uma estante, com o quê? Com muito livro. Com muitos livros, com enciclopédias. A Barça era super famosa, era status ter Barça em casa. Então as pessoas expunham seus livros, expunham em grandes prateleiras, em lugares de destaque os livros faziam parte da decoração da casa. E isso atraía os olhos. Eu me lembro de eu ter curiosidade nas casas onde eu ia, que eu via livros, de querer pegar, de querer tocar, de saber, Fabiana, é antiga, pra gente não falar, né, que a gente assim é velhinha. De querer pegar, de ter contato com aquilo lá, que pra mim era diferente. Porque o livro, ele brilhava aos olhos. E hoje o que acontece? Hoje a gente chega em casa e a gente tem um painel maravilhoso numa sala, de frente com um sofá espetacular, com uma senhora de uma TV e nenhum livro. Livro não é mais parte decorativa. Livro não tem mais lugar de destaque nas nossas casas. Livro não está mais à mão, não está mais próximo, não está mais ali acessível. No quarto das crianças também não tem. O que a gente vê normalmente são ou quartos muito cleans, que vem daquela ideia que não pode ter muito para não distrair a criança, ou então quartos cheios de brinquedos, de coleções de carrinhos, de ursinhos, mas não tem livros. Como nós queremos que os nossos filhos tenham acesso e tenham amor pela leitura, pelos livros, se eles não têm acesso a eles, se eles não têm contato com eles? Porque hoje a TV está acessível, ela está num lugar de destaque. Os celulares estão acessíveis, estão em lugares espalhados pela casa, porque é muito difícil uma casa com um único celular. Temos normalmente 2, 3, sempre tem um celular sobrando, que é o que é para as crianças jogarem ou fazerem suas pesquisas escolares e outras coisas. E os livros não. Os livros ficam escondidos. Não, os livros têm que estar acessíveis. Isso mesmo, o livro tem que estar em prateleira. O livro que você leu, o livro que você quer ler, o livro que você quer indicar, o livro que você quer emprestar. Então tem que ter isso. Eu tenho muito essa paixão, eu gosto muito de deixar espalhado. Gosto muito. Eu tenho gavetas com livros, eu tenho livros em cima de prateleiras, eu tenho livro em cima de rack, eu tenho livro no quarto, justamente para isso. Para estimular, para dar esse acesso. E livro, e ainda mais, eu quero falar um pouco mais. Livro, ele não pode ser sagrado, tá? Tratar ele como sagrado. Deixar ele ali, a criança não poder pegar. Não pega não, que vai estragar. Não folheia não, que vai rasgar. Não trata o livro como sagrado. Deixa o livro acessível para a criança folhear, para a criança olhar, para a criança ver as letras. Se ela não sabe ler ainda, para ela ter a curiosidade de querer entender o que é aquilo que está escrito ali. Isso é muito necessário. Isso faz com que ela passe a ter a intimidade, que é o que os nossos filhos precisam, intimidade. Hoje o livro passou a ser um objeto estranho. E aí a gente vem ainda com as aulas em online, por causa da pandemia, é menos acesso ainda a livros e muito mais acesso a eletrônicos, que, repito, continuam chamando muito mais a atenção por causa do seu colorido, dos seus pixels, dos seus tamanhos, das suas interações, né, que a gente pode ter. E a gente precisa estimular o livro agora. A gente precisa o papel, a gente precisa reforçar que escrever é bom, riscar um livro e marcar algo que você gostou é bom, pode ser feito.
Isso, fazer assinatura de livros, Paulo, é muito importante para que cheguem em sua casa mas você precisa estimular, tem que ser um assunto que o seu filho queira ler, tá? E aí nós vamos falar sobre isso também. Vamos lá, eu quero ir esmiuçando para vocês tudo isso dentro das dicas que eu trouxe, porque a gente conecta uma coisa com a outra, tá bom? Então, como eu já falei, ser exemplo. Ser exemplo só na leitura, não. Ser exemplo em deixar tempo para ler. Que os seus filhos vejam que você tá barulhento, não tá ouvindo, ok. Tem mais alguém que não tá escutando bem? Não estiver escutando bem, fala aí pra mim que eu vou ver aqui se é no meu celular. Vamos continuar, tá? Ser exemplo. Precisamos ser exemplo como? Nossos filhos precisam nos ver lendo. Então não adianta a gente pegar o livro na hora de dormir e nossos filhos já foram para a cama, já estão dormindo e você sentar na sua cama e ler. Isso é ótimo para você, tá? Mas não é ótimo como exemplo para os seus filhos. Eles precisam nos ver lendo. Então que seja isso durante o dia, que seja no voltar do dia, que seja um horário onde você poderia estar assistindo TV e você optou por não assistir. Não quero assistir, quero ler. Que seja exemplos. Os exemplos realmente eles arrastam, tá bom? Eles arrastam. Então a gente precisa primeiro trabalhar nesse de ser o exemplo. Eu tô vendo aqui Prudente falando que tentei muitas vezes estimular a leitura para o meu filho, mas ele não é assíduo com a leitura. Tá? Depois eu quero contar um exemplo que nós estamos vivendo aqui em casa com o nosso caçula a respeito de leitura. Talvez também te ajude, tá bom? Segundo, é o que eu já tinha falado, vai ficar gravado, tá, gente? Essa live vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar depois lá no meu IGTV. Livros pela casa. Que a gente possa colocar os livros como artigos de decoração também em nossa casa. Mas não os artigos de decoração intocáveis, tá? Espalhe livros pela casa, tenha livros próximo da TV, para até te lembrar também de desligar a TV e ler. Tenha livros no quarto das crianças, tenha livros no seu quarto, tá bom? Tenha livros, gente, aqueles livros de cozinha, livros com receitas. Tenham eles na cozinha também. É interessante para os filhos verem que a gente pode buscar recursos fora da internet. Existem recursos escritos acessíveis à mão. Isso também estimula a leitura. E estes livros da cozinha, eles são muito interessantes para as crianças porque eles são cheios de cor. Normalmente livros que trazem receitas são muito coloridos. E não é errado os nossos filhos lerem eles. Se ele não tem uma paixão por um livro ainda, que comece ali vendo as frutas, vendo os legumes, vendo as letras escritas ali. Isso também estimula muito para que ele parta para uma outra leitura, tá bom? Desligar TV e celular. E aqui eu não estou falando para você desligar a TV e o celular para poder ler. Tenha momentos no seu dia para desligar a TV e o celular simplesmente para ter o silêncio na casa. Com qual intuito? Desligando a TV e o celular, os seus filhos, pelo menos aqui em casa é o que acontece. Quando desliga a TV e o celular, o que acontece? Não tem nada para fazer. Mamãe, não tem nada para fazer. O que nós vamos fazer agora? A senhora não deixa a gente assistir televisão agora, não pode pegar o celular e agora? Deixe seus filhos imaginarem o que eles podem fazer e de repente nesse momento ele vai conectar que ele pode ler. Bom, não tem TV, não tem celular, eu vou ler. Vou pegar um livro para eu ler. Vou pegar um livro para poder eu estimular a minha imaginação. Então, tenha estes momentos. Gibi, sim, gibi também é muito, muito interessante. Só que aí eu gosto muito tudo, gente, que eu vou entregar para os meus filhos lerem, eu leio antes. Gosto muito e eu faço sempre isso, eu leio antes. Primeiro porque quando eu vou questioná-los sobre a leitura eu sei do que eles estão falando. E segundo para saber se aquilo realmente é produtivo para eles, se realmente para não dar leitura fútil, tá? Uma leitura que vai engrandecer não só o vocabulário, mas engrandecê-los também enquanto pessoas. Então, às vezes nós precisamos muito tomar cuidado com alguns gibis, com a historinha que vem, que hoje a gente tem tido muitos relatos de pais que dizem de livros e gibis que
no final, o conto ali está querendo dizer que seu pai não é tão inteligente quanto você pensava, que tudo que o seu pai fala não é assim tão verdadeiro. Então, desmistificando essa imagem de pai e de mãe para os nossos filhos. Então, nós precisamos sim ter muito cuidado com o que a gente oferece de leitura, mas nós vamos falar um pouquinho mais disso lá no final da nossa live. Depois, vamos criar um momento da leitura. Lembra que eu falei do hábito? Os nossos filhos sabem qual é a hora que eles podem pegar o celular, qual é a hora que podem ligar a televisão, qual que é a hora de tomar banho, qual que é a hora de jantar, qual que é a hora de ir para a cama. Então, eles também têm que ter qual que é o horário que eu tenho de leitura. Ah, tá, esse horário agora das 3 horas da tarde até as 3h30, até as 3h20, não exijamos muito dos nossos filhos, tá bom? É o meu horário de leitura. Estabeleça não regras, mas estabeleça, agora fugiu a palavra, metas para os seus filhos. Olha, hoje você tem que ler 3 páginas. Hoje você tem que ler 2 páginas. Se você conseguir ler 5 páginas, ultrapassar a sua meta, eu vou te bonificar com uns minutos a mais no celular naquele jogo que você gosta de jogar todos os dias. Isso também estimula o seu filho a querer ler, tá? Mas que não seja uma regra, que seja algo beneficiando de vez em quando, porque senão ele só vai ler porque ele vai ter acesso ao celular mais tempo. E a nossa ideia aqui é estimular os nossos filhos a diminuir tempo no celular e aumentar o tempo de leitura, tá bom? Criar o hábito de ler todos os dias, tá? Não adianta eu começar hoje um trabalho de leitura com meu filho e amanhã esse trabalho ser quebrado. O hábito de leitura, ele precisa ser diário. E esse hábito de leitura diário, ele precisa ser independente de você estar presente ou não. Eu, por exemplo, eu trabalho em plantão e tem um dia que eu estou de plantão 24 horas fora de casa e nesse dia os meninos leem, mesmo eu não estando em casa. Porque não é a minha presença, mas é o hábito da leitura que eles têm, de ler, de querer ler, de ter meta a ser cumprida com aquele livro. Então, ler todos os dias, tá? Ler em família é o máximo. Por quê? Quando os nossos filhos, eles leem junto com a gente, quando nós lemos para eles, nós estamos dando para eles a oportunidade de imaginarem. Nós estamos falando de algo e eles estão imaginando. Então, você começa a ler, você é o narrador, você põe uma voz de narrador, vista a figura do narrador, vista a figura de quem vai interpretar para o seu filho uma leitura de forma que ele abra os olhos, que ele tenha curiosidade com o próximo episódio, com o próximo capítulo, para que eles queiram. Aqui em casa, nós começamos juntos a ler, quero mostrar para vocês as crônicas de Nárnia. Amo de paixão. Quem ainda não leu, olha só, é um livro para ler em família, tá? Lindo, um livro lindo. E nós estamos lendo juntos. E teve um dia que eu estava fazendo a leitura para os meninos e a gente sentado aqui em casa, no quintal, sentado lendo. E eu achando ali, né, falei assim, eu vou ler esse capítulo, vou terminar e nós vamos fazer outras coisas. E os meninos pediram para ler mais um capítulo. Por quê? Porque eles gostaram da forma que estava sendo narrado, da emoção que estava tendo na história. Então, nós precisamos passar para os nossos filhos isso. Porque você também precisa passar que você está gostando, que você está sentindo prazer naquela leitura que você está fazendo. Porque se for simplesmente ler por ler, a gente coloca ali num leitor automático. E isso, eles têm que saber que a gente também gosta, que a gente se empolga. Eu sou daquelas assim que eu sou suspeita, sou empolgada até demais. Tem que diminuir, descer um pouquinho o nível, porque eu extrapolo um pouquinho. Amo fazer essas interpretações. E isso estimula pra caramba também a curiosidade deles quererem ler mais um pouquinho das histórias, tá? Ler livro físico. Agora eu quero entrar num ponto aqui, gente, que talvez muitas pessoas não concordem, mas eu acredito que o livro físico, ele faz toda a diferença, tá? Eu sei que é muito mais fácil para a gente comprar um e-book, é muito mais fácil a gente oferecer para os filhos também esses livros interativos que a gente baixa no celular.
Mas para mim isso não é livro. Isso para mim eu encaro como um jogo educativo. Porque a leitura, quando a gente está no eletrônico, você mesmo, quando você está lendo um livro no celular, chegou uma mensagem, atrapalhou toda a sua linha de pensamento. Você vai lá ler a mensagem, você vai querer saber se tem alguém querendo, se é importante, se é urgente. E quando você está no papel e você deixa o celular longe de você um pouco, você acaba desconectando e se conectando com a leitura. Você acaba entrando na história. O livro físico, ele traz isso. Então, quando a gente entrega para os nossos filhos um livro online, um e-book, um livro interativo, eles também vão perder essa linha de pensamento, sabe? Porque ali dentro, ele vai saber que ele está ali no livro. Mas, de repente, né, eu posso ali jogar um pouquinho, né? Posso jogar um joguinho, depois eu volto de novo para aquela parte do livro que eu estava lendo, para não perder essa continuidade. E aí eu falo de tudo. Por exemplo, aqui em casa nós temos no celular um aplicativo da Bíblia para os meninos. Lindo, colorido, que ensina muito sobre a história bíblica. Mas para mim é um jogo para os meninos. Quando eu entrego para os meninos o celular, que eu falo, abra no aplicativo da Bíblia online, é para que eles joguem ali, porque lá é interativo. Você clica, mexe o bonequinho, você abre uma caixinha que responde uma pergunta. Ensina. Ele ensina, mas não traz o que eu quero e espero deles, que é esse amor à leitura, a eles lerem e que aquela visualização colorida, que aquela imaginação surta da memória deles, da mente deles, da criatividade deles, porque a leitura vai estimular a criatividade dos nossos filhos também, tá bom? Outra coisa aqui que eu acho importantíssimo quando a gente quer estimular que os nossos filhos tenham o hábito da leitura, quer estimular a leitura neles, descobrir o gosto dos nossos filhos. E aí eu quero falar, esqueci o nome de quem colocou aí da dificuldade do filho, que o filho não está conseguindo ler aí também, tem estimulado muito mais. O filho não se apegou ainda à leitura. Nosso filho mais novo, João Henrique, está na alfabetização. E João Henrique aprendeu a ler ano passado, agora quando foi para o primeiro ano, era para continuar essa alfabetização, mas nós vimos uma descontinuidade nesse interesse dele que ele teve em ler. E muito preocupada com isso, eu comecei a estimular de várias formas. Comprei gibi, comprei livro colorido, comprei livro com quebra-cabeça, comprei a Bíblia para meninos cheia de figuras, comprei uma Bíblia em forma de quadrinhos também para estimulá-los, e ainda não estava surtindo o devido efeito. E o João é um garoto que gosta muito de histórias com ninjas, com esse mundo ninja, esse mundo da luta, e fui procurar se tinha aqui livros desse mundo, né? E não tem. Em português a gente não encontra. O que eu fiz? Baixei um livro em inglês e estou traduzindo para ele. Sofrendo na tradução, tentando traduzir da melhor forma para que ele possa se estimular. Ele gosta também muito de histórias com piratas. Achei um livro que tem história de pirata. Entreguei para ele um livro pequeno, muito mais ilustrado, tem frases. Por quê? No momento eu preciso atrair o olhar dele, o amor dele para o livro. Depois eu vou voltar e colocar para ele mais letras. Mas eu preciso trazer ele para o livro, para a leitura, para o físico, para ele pegar no papel, para ele querer ler. Então eu vi hoje, depois de muito estímulo que eu e meu esposo temos feito de tradução de livro, de comprar livro com quebra-cabeça. Os mangás são bons, mas ele tem só 7 anos, eu não sei, ainda não pesquisei se teria mangás para essa idade dele, com histórias interessantes. E eu estou estimulando, nós conseguimos hoje com um livro de pirata dar uma boa estimulação. Elaine, obrigada, tá? Se eu precisar, eu vou chamar assim, muito obrigada. E hoje eu consegui ver nele voltar, brilhar os olhos para um livro. Então é insistência. Vai da nossa parte como pais e mães a insistência e buscar no nosso pequeno leitor qual que é o gosto dele, o que ele quer, o que atrai ele à leitura,
Então, nós precisamos abrir os olhos para isso e procurar, tá? Estimular nossos filhos dentro daquilo que vai causar o interesse para eles. Outra coisa, frequentar livrarias e bibliotecas. Gente, eu me lembro, eu adolescente, naquela biblioteca ali da Praça Universitária, Senhor, eu me sentia, como diz um ditado, que um pintinho no lixo, de tão feliz que ficava ali, naquela biblioteca, encantada com aquele tanto de livros. Hoje a gente não tem esse hábito, porque como a gente encontra pesquisas, encontra livros, tudo online, então os nossos filhos, eles têm acesso ao online. Eles não conhecem bibliotecas. E eu me assustei quando meu filho foi à biblioteca da escola dele, e ele falou que tinha ido a primeira vez na biblioteca. E eu parei e falei assim, poxa vida, é verdade? Eu nunca levei meu filho numa biblioteca. E eu assustei, falei assim, gente, eu preciso levar meu filho numa biblioteca, ele precisa conhecer uma biblioteca, um lugar cheio de muitos e muitos livros, um lugar onde para você encontrar um livro você precisa da ajuda de uma bibliotecária. Ele precisa querer olhar aqueles livros, querer tocar naqueles livros, querer saber por que tem aquele tanto de livro. Então esse é o meu próximo desafio quando acabar a pandemia, é levar os meus filhos à biblioteca, para que eles tenham esse amor, esse olho brilhando num lugar lotado de livros. Quanto a livrarias, isso aí é um hábito que a gente já tinha aqui quando a gente ia a shoppings. Eu e meu esposo, quando a gente passeava com os meninos no shopping, a gente sempre entrava em livrarias. Lógico que a louca do livro aqui sempre queria pegar um livro novo para comprar, né? E um dia, passeando, antes dessa pandemia, passeando com o meu filho, o mais velho, no shopping, ele falou assim, mamãe, vamos na livraria? E aí me acendeu aquela luz, eu falei assim, opa, ele tá pedindo para ir numa livraria, mas como assim? É porque o hábito de ver a gente entrar na livraria. E as livrarias hoje, gente, cheia de espaço para criança, com livros na altura deles, que eles podem pegar, que eles podem folhear, mesmo se não for comprar. Então, quando a gente puder, quando você puder ir a um shopping, quando essa pandemia nos permitir, leve seus filhos em livrarias, leve seus filhos em biblioteca, para que eles tenham acesso a livros, para que eles possam realmente tocar, folhear, para que eles queiram que você compre para eles esse novo brinquedo. Um livro. Um livro também é um brinquedo. É um brinquedo com o qual a gente vai estimular o quê? A imaginação. Tá bom? Após a leitura de livros, quando você viu que seu filho leu uma página, 2 páginas, faça perguntas interessantes. Estimule ele a te dizer o que ele leu. Pergunta se foi legal, como aconteceu. Faça caras, faça bocas de que você está achando interessante o que seu filho está te contando. Porque a partir do momento que você faz a pergunta do que ele leu, você está tendo ali um narrador. Você está criando um narradorzinho. Quem sabe um futuro escritor, ele vai contar a versão dele. Porque a leitura ela é especial nas nossas vidas por isso. Porque quando nós lemos, nós adultos já temos toda uma carga de história, todo um conteúdo na nossa mente. E quando nós lemos algo, nós imprimimos em nós o que a gente tem de história, de vida, sobre aquela leitura. E os nossos filhos, quando eles vão contar a versão deles para nós, eles estão imprimindo o que eles têm de história, de carga de história, de conteúdo que existem neles para nós. Você vai saber qual é o conteúdo que seu filho tem quando ele te conta uma história. E isso é muito legal. Olha só, a Nilma tá dando a dica aqui, ó, gincana, roda de leitura. Super legal. Eu adoro estimular dessa forma também, roda de leitura, que cada um conte um pouco do que leu, do livro que leu. Na escola dos meninos, o ano passado, o ano retrasado, eles tiveram um grupinho de compartilhar, de roda de leitura, que foi muito bom. Eduardo gostava muito, o João também, estimulou muito eles a procurar. Foi uma época que eu achei muito interessante, que os meninos começavam a ir na biblioteca da escola todos os dias para trocar os livros. Começava a ler, lia um pouco, depois trocava por outro, até achar um livro. E isso é gostoso, é muito gostoso de ver. Você vê seu filho procurando algo que tem interesse para ele ler, algo que o estimule, tá bom?
Vamos lá. Após completar a leitura de um livro, seu filho completou uma leitura completa de um livro, o que você precisa fazer? Comemorar. Comemorar, comemore. E aí eu não estou falando para você comprar presentes, não, comemorar, de compartilhar juntos, de vocês tomarem um sorvete juntos e compartilhar a história, de comemorar, de tirar foto e postar. Meu filho, vamos tirar uma foto sua com o livro e vou postar no meu Instagram. Crianças são apaixonadas e entendem esse mundo nosso virtual. Quando eles veem as curtidas dos amigos, passa o WhatsApp pros amigos, ó, curte a foto do meu filho aí, que ele terminou de ler um livro, vou mostrar para ele quantas curtidas teve, para que estimule seu filho, para que ele tenha prazer em abrir um novo livro para ler, que ele saiba do reconhecimento seu, porque para os nossos filhos, eles fazem as coisas para que nós possamos enxergar neles isso, reconhecimento, para que eles vejam em nós reconhecimento. E quando isso acontece, gera neles o desejo, libera também hormônios que nós temos girando dentro de nós, dopamina, né? Que estimula ele a querer fazer de novo aquilo, por quê? Pelo reconhecimento. Então reconheça, fala parabéns, vamos tomar um sorvete junto para comemorar? Vamos dançar uma música hoje juntos para comemorar? Vamos fazer um vídeo para comemorar? Acho que agrade seu filho, mas comemore. Não deixe de comemorar de forma alguma essa vitória. Ler um livro todo é uma vitória, porque para muitos de nós, adultos, é vitória. Muitos de nós temos muito hábito, eu conheço muitas pessoas que leem até certa parte do livro que interessava, depois fala assim, não, perdi interesse, parou e vou ler outro. E isso pra gente também, terminar um livro é motivo de comemorar. Ler capa a capa é importante, tá bom? Criar mural de livros lidos. Aqui eu quis trazer uma comparação com o Mural dos Sonhos. Um dia eu quero fazer aqui uma live com vocês sobre o Mural dos Sonhos, para falar sobre isso. Então, criar um mural dos livros. O que é o mural dos livros? Não pode ser de longo prazo, tá? Estimula aí 3 meses. Como os nossos filhos vão estar lendo livros curtinhos, a gente pode estimular que vai ter mais livros, né? Então, faz um muralzinho de 3 meses e estabelece uma meta. Filho, se a gente colocar nesse mural do livro aqui 5 livros lidos em 3 meses, eu vou ver o que seu filho quer. Ver com o que você pode presenteá-lo, com o que você pode agradá-lo. Aí nesse ponto aqui você pode presentear com presente mesmo. Você pode presentear com um novo livro, com uma coleção. Já imaginou entregar uma coleção? Terminou de ler 5 livros, eu te dar uma coleção desse livro aqui. Uma coleção do Harry Potter, por exemplo. Quantas crianças são loucas para ler a coleção e ter a coleção do Harry Potter? Livros que tenham capas bonitas, livros que tenham capas interessantes, livros que tenham capas bem desenhadas. Faça esse mural de livros lidos. E comemore também a cada meta concluída, cada meta alcançada, comemore também. Para que eles tenham interesse e queiram novamente ler. Queiram renovar isso. E isso é estimular. Isso é fazer com que eles tenham interesse em buscar o que eles querem dentro da leitura. E agora, falando sobre isso, eu quero adentrar para vocês algo assim que eu acho muito importante quanto à leitura. Como eu já falei a respeito da gente ler os livros dos nossos filhos antes, para você conhecer do conteúdo, para você conhecer do que é a história que está contando, o que no final ali, qual que é... Só um instante. A moral da história do livro, porque muitos dos livros, principalmente infantis, ali para as crianças abaixo de 7 anos, tem moral da história no final. Então, o que a gente precisa saber, qual é a moral da história desse livro? Leia para saber isso. Se você não está entregando para os seus filhos um livro onde a moral da história, no final das contas, não confie nos seus pais. Ou a moral da história seja confie mais nos seus amigos do que nos seus pais. Essas coisas, assim, a gente precisa estar muito antenado para essas coisinhas que têm caído em livros, têm tido em livros. Eu andei pesquisando, eu esqueci de pegar o nome de um livro, mas teve um livro que foi lançado onde era uma história de um passarinho, uma raposa, para crianças de 7 anos, esse livro. E na história, resumindo para vocês, a história é a seguinte: a mãe passarinha falava para o passarinho que ele não podia ir para a terra, porque na terra tinha raposa, e se a raposa encontrasse com ela, ia comê-la. E aí o passarinho teima
e vai para a terra. E lá encontra a raposa, e a raposa fala, não existe isso não, raposa não come passarinho. A gente é amigo, a gente pode ser amigo. E no final da história, eles continuam amigos ali, tudo com história bonitinha, tudo com desenho. Mas no final da história, a moral da história é: seus pais não sabem tudo. Seus pais não te contaram a verdade. Seus pais não confiam em outras pessoas. Então, tomar muito cuidado com as histórias que a gente entrega para os nossos filhos também, tá bom? Quero falar com vocês a respeito de estimular leitura, leituras interessantes e leituras clássicas, tá? Nós compramos também para os meninos isso aqui, as Fábulas de Esopo, que conta contos, que são contos. Por quê? Tem muito moral de história. Por isso que eu falei com vocês antes a respeito desse livro do Passarinho com a Raposa. As Fábulas de Esopo têm sempre moral de história no final. E são muito interessantes. Muito interessantes para a gente ler junto, para a gente pedir a reflexão das crianças e saber o que eles estão enxergando ali. Então, é algo que a gente gosta muito de entregar para os meninos. Algo que eu tenho preocupado muito também em olhar quando eu vou entregar um livro, entregar leitura para os meninos, é desenhos. Que tenham desenhos bonitos, que tenham desenhos coloridos, desenhos... não aqueles desenhos disformes que tem hoje. Hoje a gente está tendo o quê? Muito desenho, muito disforme. E eu não acredito que isso seja para o momento deles. O momento deles, agora eles estão criando, eles estão na fase lúdica, né? Então nós precisamos entregar coisas bonitas, entregar para eles livros bonitos, livros que vão realmente trazer na memória deles essa criatividade, trazer imagens bonitas. Então eu tenho me preocupado muito com isso, em trazer a Bíblia, que a gente também lê muito com os meninos, a gente lê todos os dias a Bíblia com os meninos. Aqui a leitura em família funciona da seguinte forma: a gente faz a leitura bíblica com os meninos à noite, antes de dormir, e a gente faz também o estudo bíblico, e esse é feito junto em família, e a leitura das Crônicas de Nárnia, que a gente também faz, que é durante o dia, que a gente também entrega para os meninos. Isso são o que a gente faz de leitura juntos. Mas a gente tem a Bíblia que a gente comprou para os meninos para que eles possam ler sozinhos, que eles também tenham acesso quando eles quiserem, quando eles forem estudar. Interessante. Bíblia também com letra bem grande, cheia também de ilustração. Para quê? Para poder estimular, para que eles queiram também pegar novamente. Tem a Bíblia em quadrinhos também. Nós estamos gerando nos nossos filhos princípios. Meu marido muito bem colocando aqui, gerando princípios nos nossos filhos. Não só com a leitura secular, mas também com a leitura cristã, que é a base da nossa casa, né? Nós somos cristãos. Entreguei para o Eduardo essa semana, se viram nos meus stories, Sherlock Holmes. Por quê? Curiosidade. A essa idade ali, a gente tem uma idade entre os 9 até os, se eu não me engano, 11, 12 anos ali, as crianças têm muita curiosidade com mágica, com detetive. Então, por que não estimular isso na leitura? Se você consegue enxergar no seu filho essa curiosidade de mágica, essa curiosidade de investigação, tire um pouco da TV ali dos detetives do Prédio Azul e traga para uma história escrita, um Sherlock Holmes, para que ele possa ver no livro como funciona. Se ele tiver mais curiosidade ainda, compra uma lupa e deixa a imaginação fluir dessa criança. É isso que a gente tem trabalhado dentro de casa. Agora, falando para mães e pais de adolescentes que não têm essa paixão, que normalmente os adolescentes estão muito ligados ao celular, muito ligados à internet, então eles acabam realmente repudiando livros, acabam tendo mais autonomia junto ao celular porque eles têm o próprio celular já. O que é a minha sugestão? Negociação. Nós precisamos também trabalhar isso com os nossos filhos. Os filhos precisam entender que nós somos autoridades em casa, somos autoridades sobre a vida deles. Então, mas isso não nos impede de querer conversar com eles negociando. Você pode ter acesso ao seu celular, você pode ter acesso aos seus jogos, você pode ter o seu tempo, mas em contrapartida eu quero que você leia por dia tantas páginas de um livro. Qual que é o livro que te interessa? E tem muitos livros nessa área da internet, nessa área do mundo geek, que eles podem estar lendo, conectando com aquilo com que eles estão vivendo no mundo da internet. Então, pesquisar, gente.
O segredo está nessa grande pesquisa que a gente precisa fazer para conhecer os nossos pequenos, para estimulá-los a ler e estimulá-los a querer mais. E criando assim a imaginação, gerando neles uma imaginação, liberando eles para a criatividade. Algo que a gente sempre tem feito também, eu gosto muito de fazer com os meninos quando a gente termina de fazer alguma leitura, é desenho. Vamos desenhar o que a gente leu. Não que a gente desenhe bem, aqui ninguém desenha bem, tá? Mas a gente desenha. É para recordar o que a gente leu. Porque se você, às vezes, se estiver numa fase onde a criança está com um pouco mais de dificuldade para escrever, ela pode se sentir cansada e não querer, se sentir preguiçosa, botar empecilhos, reclamar. Então vamos desenhar. Desenha da maneira que você sabe desenhar. Desenha o que te mais chamou a atenção nessa parte do livro, nesse capítulo. Leia ali 2, 3 capítulos e feche e vamos desenhar sobre isso. E aí aproveita esse desenho e coloca lá no seu mural dos livros. Para quando você terminar ali com seu filho a meta dos 3, 5 livros, vocês comemorarem, vocês lembrarem o que foi lido. E se for uma criança maiorzinha, já para ir treinando também a escrita, treinando ali o vocabulário, é só para escrever 2, 3 linhas, resumindo o que ele achou, o que é a moral da história daquele livro que ele leu. E eu acredito que com esses pequenos passinhos, a gente consegue alcançar ali um pico de estimulação para os nossos filhos, de diminuir as telas e de aumentar o contato com os livros, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu queria trazer para vocês sobre livros? Era isso, sobre estimular a leitura nos nossos filhos, era isso. Assim, eu falo com muito amor porque realmente eu sou apaixonada pelos livros. Se eu pudesse, eu teria uma grande biblioteca na minha casa, meus livros estariam muito mais expostos do que eles já estão, mas tem sido assim, algo para mim, muda. A leitura mudou a minha vida, a leitura mudou a minha percepção das coisas, e eu acredito que faz isso na vida de todos também que são apaixonados aí, que leem e que sabem que não só aumenta pra gente, né? Aumenta o nosso vocabulário, mas aumenta em nós a nossa percepção. Isso aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Depois de ler, a criança deve falar sobre o que leu para percebermos o que aprendeu. Sim, ela deve falar sim sobre o que leu para perceber, porque é o que eu falei anteriormente, a gente vai descobrir o que tem ali já na carga de história da nossa criança. O que ele tem já carregando, porque quando a gente lê adulto, a gente já vai fazer a interpretação em cima daquilo que a gente tem de história nossa, que a gente já viveu. Então, quando a nossa criança faz essa interpretação, ela faz também dentro do que ela tem de vida, de história. E dentro disso você descobre várias coisas. Você, de repente, pode descobrir que seu filho está precisando de um pouco mais de atenção. De repente, você pode descobrir que o seu filho está precisando passear mais. De repente, você pode descobrir que seu filho sofreu um bullying. Na perspectiva e da maneira como ele conta a história para você. É muito, muito bom. A leitura, ela transforma. A leitura dá asas e a leitura nos leva para lugares, países e mundos dos quais a gente ainda não foi. Então, em momentos de pandemia, do qual nós não estamos podendo oferecer para os nossos filhos grandes viagens, vamos fazer viagens na imaginação, vamos viajar nas histórias, vamos estimular os nossos filhos a verem os países, a verem as coisas. E aí, falando em países, me recordei aqui, Eduardo Antônio ganhou de presente o ano retrasado um livro sobre os mapas, os animais pertencentes a cada continente, e vinha contando a história. Eu acho que aquele livro foi um marco na vida do meu filho para que ele se apaixonasse pela leitura, porque ele acordava e dormia com esse livro na mão. Ele queria saber tudo, de onde vinha cada animal, onde estava, qual continente, por quê, qual era o nome daquele pedacinho, fazendo os pais também voltarem a estudar geografia, né, para a gente poder explicar para eles. Então é isso que eu falo, quando a gente precisa conhecer o gosto dos nossos filhos. É isso que vai fazer ele estimular, e dali vai surgir essa faísca que vai aumentar essa paixão pela leitura, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer vocês, a todos vocês que ficaram aqui, que me assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que vocês comecem e consigam colocar em prática, tá bom? Vou salvar essa live, vai ficar no IGTV se você quiser mandar para alguém que acha que você acha que a pessoa possa também aprender com um pouquinho dessas dicas aqui, tá bom? Vai ficar lá.
Muito obrigada a todos. Beijo para todos vocês. Tenham uma boa noite.